Cantinas e lojas em Luanda somam prejuízos avultados dos atos de vandalismo e pilhagem ocorridos na última semana de julho. Festas da Nossa Senhora do Monte, na Huila, edição 123, cotada para impulsionar a economia local e criar mais empregos. Da atualidade internacional, fogo indiscriminado em Gaza faz 23 mortos palestinianos. É domingo, 3 de julho. As notícias em desenvolvimento a partir de agora, no Domingo Notícias. Olá, boa noite. Em Luanda, dezenas de cantinas e lojas afetadas pelos atos de vandalismo e pilhagem que aconteceram na semana passada, durante a greve dos taxistas, encontram-se em estado de falência. A maioria está com portas fechadas devido aos avultados prejuízos que tiveram. Muitos trabalhadores caíram no desemprego. Não tem mais outra possibilidade para abrir mais essa loja, porque todas as coisas que estavam aqui, tudo já foi. Mais de uma dezena de cantinas e lojas do Arreio, em Luanda, afetadas recentemente pelos atos de vandalismo e pilhagem, na sequência da greve dos taxistas, estão em estado de abandono. Os danos são devastadores. Alfa Diallo é responsável de uma cantina no bairro da Samba. Na passada segunda-feira, perdeu tudo. Ao todo, estima prejuízos de 18 mil. As coisas já saltaram tudo. Que estava aqui só as arcas, mesmo as zileiras partiram zileiras. Bassu Lemani é outro cidadão guineense que viu a sua cantina vandalizada. Conta o seu episódio. De manhã estive aqui. Abri a loja, fiquei até às 13. Quando demos conta das manifestações que está se passando lá no Rocha, fechamos a loja. Voltei na minha casa. Depois de 30 minutos, os vizinhos me ligaram para me falar que a tentar romper a cantina. 5 minutos depois, me falaram já entraram, a levar tudo. Joaquim Paulo é oriundo do Lubango, responsável de família, pai de 4 filhos. Desde 2017 que trabalha numa das cantinas vandalizadas no bairro da Samba. Vê o sonho de melhorar a condição de vida da sua família interrompido. Neste momento todos nós devemos que guardar para ver se vai dar certo para fazer qualquer coisa para poder ajudar atrasado mesmo, porque não tenho como eu fazer. E aqui não tem lavra que a pessoa cultiva, pode ir lá cultivar, vai tirar tomate, cebola, outra coisa mais. Só a única coisa que a pessoa deveria fazer é aqui, onde que a pessoa se ajeitava, tirava um pão para levar para casa, mas agora já não tem mais pão. O presidente da Associação Mercantil das Pequenas e Médias Cantinas de Angola, Omar Touré, lembra que estas ações desestabilizam a economia do país. Foram vários estabelecimentos vandalizados, saqueados, por aí com danos materiais muito avultados. E que é um grande prejuízo para a economia do país, cria o desempregos, fome, destabiliza a economia. No mesmo estado se encontram as lojas do Arreio, igualmente afetadas pelos atos de pilhagem. Por exemplo, no Golfo 2, cidadãos que tinham estas lojas como fonte de aquisição de bens de primeira necessidade, como o pão, sentem-se nos mais prejudicados da história. Neste momento que o Arreio fechou, está fazendo muita falta mesmo, muito, porque estamos a sair daqui para ir fazer compra para o Golfo 2. Desde que o Arreio fechou, está mesmo sem pão e às vezes nos ajuda muito o preço da fuba, do arroz, o óleo. E aí temos que ir na praça e nas padarias temos que comprar bicha. É muito constrangedora mesmo. Estamos na rua direita da Samba. Esta é mais uma das dezenas de cantinas que foram vandalizadas. Aqui trabalhavam 6 pessoas, todos responsáveis de famílias. Ou seja, nesta altura, 6 famílias ficaram sem ter o que comer, porque o pai perdeu o emprego, ficou sem o trabalho. Leandro Diogo e Horácio Bapolo, a Rede Girassol.
E os moradores do bairro Baixa de Cassange, no município dos Molenvos, queixam-se do elevado índice de criminalidade na região. Além da falta de postos policiais e água potável, as vias de acesso e a falta de energia da rede pública também fazem parte das preocupações apontadas pelos munícipes daquela zona. A comunidade enfrenta dificuldades no acesso à água potável e recorre a fontes alternativas, onde por cada 20 litros de água pagam 100 kwanzas. O bidão de água 50 kwanzas. Gastamos muito, diariamente podemos gastar aqui 500 a 600, 700 kwanzas. Só para água, só para água. No domínio da energia elétrica, a população depende de sistemas privados com mensalidade que rondam os 6.000 kwanzas. Então, melhor, não mete pré-pago cada casa. Vamos pagando. Naquele bocado que nós ganhamos 30 mil, no que nós ganhamos 40 mil, 30 mil. Vamos pagando, vamos conseguir. A água temos na nossa casa, vamos pagando. A falta de segurança pública obriga a população a viver sob o regime do recolher obrigatório a partir das 18 horas. Não temos esquadra, temos um pequeno posto móvel, que só tem por aí 2 ou 3 polícias. Para um bairro como esse, não tem como, não ajuda para nada. Aqui há mais pessoas a saírem do que a virem. Se ficar abandonado, vandalismo, roubam as portas, janelas, vai tornar casa dos bandidos. Roubam os artigos, guardam lá, matam, violam lá. Depois a seguir, o governo tem que tomar medida. Aquela casa está abandonada, publicar o povo, fazer uns documentos, colar todas as casas abandonadas nas ruas. Pelo menos 2 meses, 3 meses não apareceu o dono, ou 2 meses. Então o governo vende. As vias de acesso são outro problema crítico. Os moradores pedem celeridade na conclusão da ponte que deve ligar o município dos Molenvos a Cacoaco. Estou sozinha aqui, não tenho vizinha. Do jeito que as irmãs estão vendo aqui, minhas vizinhas é a Lavra. É a Lavra e a Vala. As minhas vizinhas que estávamos, somos quantas vizinhas? 3, 4, 5. Somos 5 vizinhas aqui nesses corredores. Todas elas fugiram por causa da chuva. Do jeito que estamos a ver, o trabalho está a se fazer, essa já é a segunda vez. Vamos ver se dá certo ou não dá certo, porque a primeira vez que vieram, fizeram o que dá para fazer e não deu certo. Cavaram o que dá para cavar. Nesse exato momento precisamos uma estrada, uma ponte feita, um centro de formação que possamos também ter nossos cursos na mente. O administrador dos Molenvos, Euclides da Costa, disse estar em curso um conjunto de iniciativas para colmatar as dificuldades enfrentadas pela população, a começar com o combate ao problema da malnutrição infantil, com a inauguração da primeira cozinha comunitária no bairro da Baixa de Cassange. Procuramos, no quadro do combate à fome e à pobreza, implementar esse projeto para que possamos então ajudar determinadas famílias carenciadas e dar, digamos, aquilo que é a ajuda que o governo tem estado a prestar ao nível das nossas comunidades. Nós temos estado já a trabalhar com o governo da província, não é, para comatarmos algumas das dificuldades que tem estado a apresentar esses munícipes aqui a nível da Baixa de Cassange. E no âmbito do combate à cólera, o governo da província tem estado a implementar tanques para o abastecimento de água com caminhões cisternas e que aqui a esse respeito temos estado a fazer um trabalho para que nos próximos dias possamos então fazer um trabalho de terraplanagem e melhorar a circulação. Vendedoras do mercado da Mabunda afirmam que o preço do peixe registrou uma ligeira redução nos últimos dias, mas queixam-se, por outro lado, da procura massiva de clientes. A nossa equipa esteve no local e acompanhou como foi o dia de compras para alguns cidadãos. Nossa equipa de reportagem constatou nesta sexta-feira o aumento nos preços de alguns produtos congelados em armazéns da cidade capital. No entanto, este cenário não se verifica no mercado da Mabunda, onde o peixe continua acessível a todos os bolsos, segundo fez saber a munícipe Cristiane da Rosa, que visitou o mercado pela primeira vez. Comprei bacalhau, comprei cacuço, comprei atum, comprei taco-taco, comprei lambula, gosto muito de lambula para tomar café da manhã,
Sim, macoa, também comprei macoa. Os preços estão acessíveis, por acaso, estão acessíveis. Eu fiquei na dúvida de como é que estaria, ou então vim cá para ter a certeza, mas gostei dos preços. Então preferi vir mesmo para cá, para o mercado, para poder aferir os preços, a qualidade do produto, e prefiro comprar aos preços que aqui tem, por serem frescos, do que comprar lá por serem congelados. Cristiana esteve retida em casa durante 3 dias devido à paralisação dos táxis. Após a compra, diz que sentia falta deste alimento em suas refeições. Quis comprar o peixe há uns dias e não conseguia, então hoje eu tive a sorte de cá vir, sem problema algum, sem trânsito, as ruas estarem tranquilas e me sinto muito bem mesmo. Do lado das vendedoras, a realidade é a mesma. Os preços do peixe continuam estáveis e acessíveis. O preço está acessível. O galo é 1.000 kwanzas, a corvina é 1.000, a madionga tem monte de 2, tem monte de 1.000. A lambula a mesma coisa, é 1.000 kwanzas. Monte de carapau, o mais grosso nós vendemos 6,10. Neste momento esse monte é 5.000 kwanzas, o galo monte é 10, aqui é 5.000 kwanzas, 4 galos grossos, frescos. O linguado tem de 10, tem de 5 e tem de 15 mil. Sempre foi esse preço, não mudou nada. Apesar dos preços convidativos, a adesão do público ainda é reduzida, devido a alguns fatores. Hoje entrou um pouquinho de cliente, mas ontem não tinha mesmo cliente. Mas hoje, graças a Deus, entrou um pouco de cliente. Há uma coisa que não temos muitos clientes, porque o mercado, ao momento, o portão fica encostado, ao momento fica aberto. Porque muitos ainda estão em casa, estão um pouco tímidos, com receio. Mas para adiante vamos ter clientes. Só temos problema das outras colegas que ficam fora. Então, quando já se faz dois mercados, aqui e lá, o cliente tem mais de ir fora do que dentro. Entretanto, a vendedora Telma Real apela pela compra do peixe. Todos fresquinhos, esse é tempo de frio, sai todo tipo de peixe. E qualquer preço, temos preço de 2.000, de 3.000, de 1.500, até mesmo lambula de 1.000 já está a sair, vem comprar peixe na Praia da Mabunda. O presidente da República, João Lourenço, dirigiu aos angolanos uma mensagem sobre os tumultos registrados em Luanda e em algumas regiões do país. O chefe de Estado lamentou a perda de vidas humanas durante os atos de vandalismo, violência e pilhagem. Angolanas e angolanos, caros compatriotas, no início desta semana, durante cerca de 2 dias, o país viveu momentos de angústia com os tumultos ocorridos, cujo epicentro foi a cidade de Luanda. A greve e as manifestações são direitos dos cidadãos, consagrados na Constituição e na lei, quando elas se realizam com o fim único de reclamar direitos ou protestar contra eventuais incumprimentos ou violações desses direitos por parte dos poderes públicos ou entidades patronais. O que assistimos desde segunda-feira foram atos premeditados de destruição do patrimônio público e privado, assalto e pilhagem de estabelecimentos comerciais, ameaças e coação a pacatos cidadãos para não circularem, não se apresentarem ao trabalho, mesmo usando meios próprios de locomoção e não sendo taxistas, única classe que declarou greve. Isto é grave, isto é crime punível e condenável. A vida voltou ao normal, mas as consequências dos atos protagonizados por cidadãos irresponsáveis, manipulados por organizações antipatriotas nacionais e estrangeiras, através das redes sociais, trouxe o luto, a destruição de bens públicos e privados, a redução da oferta de bens essenciais e de serviços às populações e o desemprego dos angolanos que trabalhavam nesses estabelecimentos comerciais. Condenamos veementemente tais atos criminosos, lamentamos a perda de vidas humanas e aproveitamos a oportunidade para expressar, no nosso nome e no do Executivo angolano, os nossos mais profundos sentimentos de pesar a todas as famílias enlutadas e votos de rápidas melhoras aos feridos,
como consequência dos tristes acontecimentos. Dirigimos os nossos agradecimentos às forças da ordem, aos órgãos da justiça, aos profissionais da saúde, que prontamente atenderam os feridos nas nossas unidades hospitalares com o fito de salvar vidas, aos partidos políticos, igrejas, organizações da sociedade civil e todos quantos, de forma clara e sem ambiguidade, se pronunciaram publicamente condenando a barbárie que assistimos nesses dias. 23 anos depois do fim do conflito armado, e no ano em que o país comemora 50 anos da proclamação da sua independência nacional, não podemos aceitar nem tolerar mais dor e luto entre os angolanos. Compreendemos que temos ainda muitos problemas sociais por resolver. O Estado está a fazer o seu melhor, investindo na área social, na saúde, educação, habitação e criação de emprego, com a admissão massiva de profissionais da saúde, da educação, com a formação profissional e com as grandes obras públicas de construção de infraestruturas rodoviárias, portuárias, aeroportuárias, de energia e de água, particularmente das grandes barragens do Programa de Combate aos Efeitos da Seca no sul de Angola, no Cunene, Huila e Namibe, que absorvem muita mão de obra proveniente de todo o país. As obras de construção de infraestruturas nas novas províncias vão igualmente oferecer emprego a milhares de jovens que se interessem pelo trabalho. O Estado não pode ser o único empregador. Contamos também com o setor privado, o cooperativo e com o autoemprego. Que justiça seja feita, tem feito também o seu melhor no que diz respeito à oferta de postos de trabalho. Os atos de vandalismo contra empresas e estabelecimentos comerciais de privados só vêm desencorajar o investimento privado e, com isso, reduzir a oferta de bens e serviços e de emprego para a nossa população. Por isso, esses atos ocorridos só podem ser entendidos como atos de sabotagem à economia, com vista a agravar ainda mais a situação social que vivemos. O Executivo angolano decidiu aprovar, já na segunda-feira próxima, medidas de apoio às empresas atingidas pela onda de vandalismo, com vista à mais rápida reposição de estoques e manutenção dos postos de trabalho ameaçados. Este episódio só vem confirmar que a educação dos nossos filhos, dos jovens, que serão as mulheres e homens do amanhã, não está nas plataformas e redes sociais, que não têm rosto nem identidade, mas na família, na escola e na comunidade comprometida com o presente e o futuro de Angola. Por isso, devemos concluir que o Estado, a família, as igrejas e as organizações da sociedade civil têm ainda muito trabalho por fazer nos domínios da educação cívica, moral e acadêmica dos nossos adolescentes e jovens. Quem quer que seja que tenha orquestrado e conduzido esta ação criminosa saiu derrotado e ajudou-nos a todos, ao Executivo e à sociedade, a tomar medidas preventivas e melhores formas de reagir em caso de reincidência, com vista a minimizar os danos sobre as pessoas e o património. Viva Angola! É momento para analisar os temas que marcaram a semana. Hoje recebo José Rodrigues, é jurista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, estimados telespectadores. Boa noite. E também Daniel Tendo, economista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela, e boa noite, Angola. Muito bem. E começamos exatamente a olhar por esta onda de vandalização na capital do país, um cenário que por muitos anos não se via e que instaurou o medo na sociedade. O que é que deve ser feito para que estes tumultos não se repitam, Daniel Tendo?
Claramente, Manuela, foi um episódio muito triste para a nossa história e digo aqui principalmente para a história de Angola em paz. Ao longo dos 23 anos nunca vivemos uma experiência semelhante, por isso condenamos a todos os níveis o vandalismo, pilhagem e todo esse acontecimento. Reiteramos aqui que, enquanto Estado democrático e de direito, faz todo sentido as pessoas manifestarem descontentamento através de todos os mecanismos que a própria democracia oferece, nomeadamente a greve, nomeadamente a manifestações pacíficas e previamente autorizadas. Nestes termos, somos todos a favor. Mas é também verdade que, ao longo destes 50 anos de independência, 23 anos de paz, o país ainda tem certas vulnerabilidades a nível do tecido social, vulnerabilidade a nível da nossa estrutura econômica, o que vai fazer com que tenhamos níveis de desemprego preocupante, altos níveis de preços a nível da nossa cesta básica e não só. Tudo isso, essas vulnerabilidades e lacunas que o país enfrenta são passíveis de ser exploradas e é o que aconteceu desta vez, ou seja, tendo em conta essas vulnerabilidades, eventualmente a sociedade, nos mais diversos grupos, entenderam que havia necessidade de fazer essa contestação pública que saiu dos controles. Agora, o que é que temos que fazer para, num futuro, não voltarmos a ter episódios desta natureza? Há toda a necessidade de reforçar aqui o tecido social. O governo tem a responsabilidade de, através da política econômica, a política social, desenvolver um conjunto de ações que visam, então, a melhoria da vida dos angolanos, porque não podemos continuar a viver com problemas que temos enfrentado. E depois, aqui também o reforço, aqui a nível do nosso sistema de segurança, os nossos agentes da ordem pública, peso embora terem desempenhado um serviço que, obviamente, acabou por culminar todo aquele episódio, ou seja, foi graças à intervenção das forças de segurança, mas conseguimos notar que houve alguma passividade no início, o que fez com que tivéssemos os estragos verificados. Então, o nosso apelo aqui é que sabemos que são questões que ainda estão latentes, ou seja, há sempre possibilidade desse tipo de fenômenos acontecer. Então, há necessidade de ter aqui uma estratégia preventiva para que não voltemos a viver situações desta natureza. José Rodrigues, greves e distúrbios são próprios das democracias, assim como a lei e a justiça? Bom, certamente que sim, mas de forma parcial, porque o exercício dos direitos e das liberdades são reguladas por lei. Significa que o direito à greve, assim como o direito à manifestação, embora sejam eles instrumentos de participação na própria vida pública, na própria vida social, o seu exercício está condicionado à observância dos limites, o que significa que qualquer greve, qualquer manifestação que resvale para a violência ou para um exercício do direito de manifestação fora da passividade constitui aqui um crime público, mas também constitui um atentado ao exercício dos próprios direitos, porque quem assim o fizer ultrapassa o limite do exercício do direito, cai naquilo que o direito define como sendo o abuso do direito. E no caso concreto, em caso do exercício abusivo do direito produzir efeitos negativos sobre a vida de outrem, a vida de um terceiro, ou sobre o patrimônio público ou privado, é passível, no caso de responsabilidade criminal e, concomitantemente, responsabilidade civil em caso dos danos forem, portanto, de natureza patrimonial. Mas é importante dizer que, no caso concreto dos episódios do dia 28 e dias seguintes, nós não podemos ficcionar apenas o nosso olhar para a questão dos resultados. Nós temos que compreender o fenômeno causa. E o fenômeno causa nós vamos encontrar a pobreza. Embora que a pobreza não é o fundamento justificante para um comportamento contrário à ordem social e à ordem moral, mas nós temos que compreender as causas que conduzem ao estado de indigência das famílias. Daí que há necessidade
do Estado angolano suprir essas necessidades fundamentais como água, energia, segurança pública, mais emprego, mais oportunidade e mais integração social, de modo que estas famílias na condição de mendicidade possam melhor integrar-se no tecido social, contribuindo sobretudo para o próprio desenvolvimento econômico e o próprio desenvolvimento social. É preciso nós não termos medo nem tampouco vergonha da pobreza. É preciso nós enfrentarmos a pobreza com políticas públicas que permitam que aqueles que estão nesta condição lhes possa ser dada uma oportunidade para efetivamente emergirem no tecido social, contribuindo com o seu saber para o fortalecimento do próprio Estado democrático, o Estado de Direito. Mas há aqui, no meio de tudo isso, um elemento apontado por muitos como a justificativa para os vandalismos assistidos. No caso, a fome. O que eu lhe pergunto a seguir é, várias lojas, cantinas foram vandalizadas e até estabelecimentos de equipamentos tecnológicos também passaram por vandalismos. Vimos casos de pessoas que roubaram telemóveis, computadores e outros meios. Tudo isso é mesmo justificado pela fome? Não é justificado, não é aceitável, é reprovável, é condenável. Mas, conforme disse o Sr. Presidente da República, é necessário que as famílias assumem a sua responsabilidade perante os seus filhos. Um Estado, uma família que não cuida dos seus entes, que não cuida dos menores, não cuida dos adolescentes, paga depois um preço muito alto. Significa que o Estado tem que investir mais nas famílias, tem que investir no reerguer do Estado social. Isto é fundamental para podermos construir uma sociedade sã. Nós vimos, por exemplo, que foram roubados objetos que não têm utilidade social, mas têm utilidade científica, mas que foram roubados em universidades que sofreram também vandalismo. Nós vimos portões de instituições públicas e privadas que foram retirados. Ou seja, nós caímos naquilo que Pierre Bourdieu tem estado a chamar o estado da anomia social. Há aqui uma inversão de valores. Os cidadãos deixaram de pensar na cidadania e passaram a pensar em si próprios. E aqui é preciso olharmos para a encíclica de Paulo VI, a encíclica Populorum Progressio, na qual chamava a necessidade do Estado assumir a sua responsabilidade na gestão das famílias, na perspectiva de ser o Estado a definir o caminho que elas devem seguir, de modo que, por um lado, as famílias têm autonomia de conduzir os seus destinos, mas o Estado deve definir os termos e as condições em que as famílias devem estruturar-se para melhor contribuírem, para melhor servirem a própria sociedade em que elas são parte inseparável. Daniel, partilha da mesma opinião? A fome é uma justificativa, digamos, plausível para todas estes atos de vandalismo que nós assistimos, até mesmo para lojas de eletrônicos? Bom, ela indiretamente pode... As quadras, e aqui também até houve, ou falava assim, abrir as cadeias e um monte de atos que não abonam. Não, porque é daí onde a questão que o Presidente levanta de serem ações muito bem premeditadas nos remetem a ter que refletir sobre todas essas ações. Uma pessoa que padece de fome, em princípio, não tem nenhuma relação em pensar em abrir, por exemplo, uma cadeia. Obviamente que a fome, a pobreza são martírios, fazem com que as pessoas reflitam, fazem com que as pessoas comprometam a sua moral, mas não podem justificar ações que visam ainda mais regredir o Estado social, regredir as condições atuais existentes. Portanto, eu não concordo que, pelas condições sociais, temos que vandalizar as instituições. Obviamente que acaba por ser uma causa da frustração, a causa do descontentamento, e vão demonstrando as insatisfações de várias formas, mas obviamente que não podemos aceitar e admitir que só porque temos fome, temos pobreza, temos que partir instituições, temos que prejudicar o negócio de um angolano que também vive dificuldades para reerguer o negócio e muitas vezes contribui para a economia local,
local, estamos a ver dificuldades de muitas populações que não estão a conseguir comprar, por exemplo, pão a preço justo a essa altura, porque o supermercado ou a cadeia comercial do seu bairro foi vandalizado. É para ver que são ações que em algum momento poderiam justificar o estado de situação destas pessoas, mas que agora estão a prejudicar. Por isso agora, como é que olha para as declarações do chefe de Estado quando desta onda de vandalizações que assistimos na última semana? Bom, primeiro temos aqui que reconhecer que havia necessidade de um pronunciamento da mais alta estrutura e do Presidente da República fez muito bem, porque em África, quando temos problemas, os mais velhos têm que falar. E o Presidente da República, ao falar, é o mais velho que falou. Agora, naquilo que é a análise do seu discurso, do conteúdo do seu discurso, primeiro, o Presidente da República estabelece caminhos que devem ser seguidos nos próximos dias. E aqui o ponto mais alto é o facto do Presidente da República ter anunciado que vai disponibilizar um pacote de medidas e apoios que visarão, então, dar resposta ao vandalismo que estas empresas e patrimónios privados sofreram a esta altura. Não sabemos ainda a natureza desta ajuda, deste pacote de medidas, se serão via financiamento, se serão compensações fiscais. Vamos aguardar nos próximos dias para nos pronunciar. A outra questão é que o Presidente reconhece, porque o Presidente, ao apresentar que há um conjunto de ações do governo que visam dar robustez ao tecido social, reconhece em parte que há de facto problemas, não temos ainda a situação resolvida e há toda a necessidade de haver alguma calma por parte da sociedade, que estas ações em algum momento poderão sim satisfazer as necessidades. O que nós apelamos aqui enquanto sociedade é que haja, de facto, maior responsabilidade da parte do governo para que essas ações imediatamente impactam e influenciam diretamente na vida dos angolanos, porque temos visto um conjunto de projetos, de programas, mas que no final do dia não satisfazem necessariamente aquilo que são os anseios das populações, água, energia. Então, portanto, essas medidas que o Presidente diz que estão em curso precisam urgentemente satisfazer essas necessidades das populações. E a outra é o facto do Presidente ter lamentado as vidas que se perderam neste episódio, que é de todo lamentável e condenável. José Rodrigues, como é que olha para a capacidade mobilizadora e a assunção do Estado, ou seja, a assunção da intervenção do Estado para a recuperação do património que foi vandalizado nesta onda de não se trata aqui de qualquer favor, é um imperativo constitucional. As pessoas coletivas públicas e seus agentes são passíveis de responsabilidade civil, quer por atos de omissão ou por ação. E aqui quem tem a tarefa fundamental de garantir a ordem pública, a manutenção da segurança pública, do património público e património privado é o Estado. E os factos da forma como se constituíram, o Estado aqui é chamado à responsabilidade por omissão, porquanto no âmbito da própria tutela preventiva incumbia às autoridades estaduais criar os mecanismos de prevenção, sobretudo a prevenção inibitória, que visasse antecipar aos presumíveis eventos de segunda-feira. Me parece que aqui os órgãos vocacionados para garantir a ordem pública afastaram-se da própria prevenção geral e tomaram medidas na sequência dos factos já resultantes de segunda-feira. Sendo assim, o Estado aqui responde por omissão e no quadro da própria Lei 30/22, de 22 de agosto, que é a lei que é o regime jurídico da responsabilidade de pessoas coletivas públicas, o Estado aqui é chamado à razão e à responsabilidade de assumir, portanto, os danos causados, quer seja o património público, quer seja o património privado. E aqui, a título de compensação, o Estado vai adotar medidas de natureza econômica, que poderão ser por via de créditos ou por via de incentivos fiscais ou até redução da própria carga tributária, que talvez poderá permitir a compensação de todos os lesados. Mas é preciso
que olhemos também para um passado recente. Tivemos os episódios da queima de um autocarro, de um hospital e a queima da sede de um partido político no Benfica, em episódios da mesma natureza, e que me parece que as autoridades não aprenderam com a história de 2023, o que significa que a responsabilidade, se por um lado recai para todos os grevistas e todos aqueles que estiveram envolvidos no vandalismo, recai também para o próprio Estado por via da omissão, porquanto, perante o dever legal de agir em defesa do património público, em defesa das instituições, em defesa do próprio Estado democrático, as instituições se demarcaram e as consequências devem ser partilhadas em termos de responsabilidade civil por danos patrimoniais a pessoas coletivas públicas e as pessoas de natureza singular. Só para terminar, também uma nota negativa aqui para todos aqueles que são as instituições que garantem a ordem e segurança pública, que a segurança não passa somente pela intervenção do ponto de vista repressivo. A própria segurança passa também pelo ponto de vista preventivo. E a prevenção específica, no caso aqui, iria evitar que efetivamente todos esses danos se concretizassem na vida social no dia 28. Vamos avançar para um outro tema. Os Estados Unidos reduziram de 32% para 15% as tarifas aduaneiras aplicadas aos produtos angolanos no quadro da nova estratégia comercial da administração Trump. Há reciprocidade, Daniel Tendo? Bom, primeiro temos que contextualizar a medida. É uma medida que surge na dinâmica da política externa norte-americana, em que, através da política tarifária, os Estados Unidos, então, através do presidente Donald Trump, vem influenciando o comércio global. E Angola acabou por fazer parte deste grupo restrito de países que beneficiaram de tarifas, de certa forma, moderadas, e são tarifas que, a médio e longo prazo, deverão produzir efeitos positivos naquilo que é o comércio de Angola junto dos Estados Unidos da América, ou seja, através desta medida, os produtores e empresários nacionais terão agora uma oportunidade de participar de forma mais competitiva para aquele que é um dos maiores, se não o maior mercado consumidor do mundo. Portanto, a boa nova e o mérito desta medida é que, de facto, é um incentivador, é um motivador que vai fazer com que haja mais possibilidade de importar ou exportar produtos de Angola para os Estados Unidos da América, pese embora, historicamente, não sermos um tradicional exportador para os Estados Unidos da América, mas as evidências mostram que há indícios de comércio entre os dois países e com esta medida temos então essa possibilidade, mas o que vai fazer com que haja um incremento da produção local para que existam de facto mais produtos para o mercado americano. E a outra questão que deve-se ter em conta aqui é que o governo angolano, os empresários devem reforçar aqui todas as medidas de certificação de produtos, porque não basta produzir, há necessidade de se produzir produtos de qualidade e que obedeçam os critérios, as barreiras não tarifárias que o próprio mercado americano deverá impor, como é a questão dos padrões de qualidade, o nível de certificação, tudo isso poderá influenciar. Portanto, é uma boa nova, obviamente, mas que também traz alguma responsabilidade para o empresariado nacional e o Estado angolano de uma forma geral. José Rodrigues, com esta redução, vai aumentar a importação de produtos americanos? Bom, esta é uma medida que, no meu entendimento, constitui uma vitória para a própria diplomacia do Estado angolano, porquanto a redução de 32% para 15% é uma redução considerável, vai estimular as exportações da Angola, sobretudo produtos não petrolíferos, no quadro do AGOA, porquanto, como sabem, em 2024 a Angola exportou para os Estados Unidos 351,8 milhões de dólares em produtos não petrolíferos, embora que a nossa matriz são produtos petrolíferos, mas esta medida vai também aproximar as duas economias, vai fortalecer os interesses mútuos e também vai criar condições para que a Angola possa também diversificar mais a sua economia na perspectiva da exportação para os Estados Unidos da América, que é um dos maiores consumidores, um dos maiores mercados mundiais.
Mas também é importante que a Angola faça o seu trabalho de casa, conforme disse já os colegas do painel, sobretudo a questão da qualificação final dos produtos, a certificação dos produtos, para que eles possam estar padronizados dentro daquilo que estão as exigências do mercado americano. Mas é importante também que a Angola crie condições fiscais atrativas para o investimento privado norte-americano, no quadro da própria reciprocidade de investimentos, e, sobretudo, a Angola possa criar melhores condições, um ambiente de negócios que possa certificar e possa garantir mais segurança para o investimento privado norte-americano. Portanto, eu penso que a Angola foi privilegiada com esta medida e, efetivamente, a diplomacia econômica angolana conseguiu obter uma grande vitória no plano internacional. Mas Angola não, ou seja, os Estados Unidos não é o maior mercado com o qual Angola se relaciona. Como é que vai funcionar na sua perspectiva? Mas, como sabe, os Estados Unidos jogam um papel fundamental em todo o comércio, o trânsito, ou todo o tráfego comercial internacional. Mas Angola, a partir dos Estados Unidos, com as trocas comerciais que poderão crescer, com base nas medidas que foram agora tomadas, com a redução das tarifas, com benefício específico para um grupo de países da qual Angola faz parte, Angola poderá então abrir novas portas no mercado norte-americano no quadro da própria diversificação econômica de Angola, ou seja, Angola aumentar as suas taxas de exportação e diversificar, sobretudo, essas exportações. Como sabe, Angola é um país muito rico em termos de recursos naturais. Para além do petróleo, há outros recursos que Angola poderá exportar para os Estados Unidos e agora, com o caminho de ferro do Lubito, é efetivamente também um instrumento valioso que poderá contribuir para este aumento de exportações. Nós temos um grande capital em termos de pescado, nós temos um grande capital em termos de pedras preciosas na província do Namibe, na província da Huila, e que certamente que esses novos recursos estão a ser descobertos, poderá ser uma porta de entrada para Angola exportar estes novos produtos, quiçá lançar novos desafios no fortalecimento das trocas comerciais, ou quiçá mesmo constituir um novo mercado, sobretudo alargando as suas margens de exportação em termos de diversificação de produtos. Daniel, como é que a Angola pode aproveitar esta oportunidade agora com esta redução dessa taxa? Que outros recursos, além do petróleo, Angola pode vender para os Estados Unidos da América? Bom, na verdade, o grande objetivo é mesmo nós diversificarmos as exportações e talvez esquecermos um pouco o petróleo. Nós temos, tal como disse aqui o prezado colega de painel, nós temos um potencial em termos de produtos não petrolíferos que podem ser canalizados para o mercado americano, nomeadamente aqui nós temos mais de 1.600 quilômetros de costa, o que nos permite desenvolver uma atividade pesqueira acima de normal. Então temos aqui produtos a nível da atividade pesqueira para o mercado global, temos também produtos agrícolas como o próprio café, é um grande produto e muito consumido no mercado norte-americano. Portanto, há aqui uma gama de produtos passíveis e possíveis sim de serem explorado para redimensionar, aproveitando esta oportunidade da redução tarifária, nesta nova era das relações comerciais Angola-Estados Unidos da América. Portanto, há oportunidade aí, eu também concordo que precisamos melhorar o ambiente de negócio para que não sejam apenas empresários nacionais, mas que sejam outros empresários de outras geografias que olhem Angola como um país preferencial para trazer negócio, para trazer investimentos, porque a atração de investimento tem sempre efeito multiplicador na economia, porque vai trazer tecnologia, vai trazer mais emprego. Mas, e tudo isso é fundamental. Além do petróleo, não temos empresários que olham para empresários americanos, no caso, que olham para outras economias. Como é que poderia funcionar? Bom, obviamente que o empresariado americano, hoje, olhando pelo menos nos últimos 2, 3 anos, já não tem necessariamente o petróleo como o setor exclusivo para explorar em Angola. Já começa-se a olhar, obviamente, outros setores, e aqui o que nós temos que fazer é continuar a melhorar o ambiente e fazer com que estes setores estejam mais visíveis, outras regiões estejam mais visíveis e preparadas para receber o investimento norte-americano. Nós temos empresas americanas a explorarem ou a trabalharem no domínio das energias em Angola. Portanto, há um conjunto de setores que os americanos já começam a olhar como áreas estratégicas e interessantes para se fazer negócio. E reitero,
há necessidade de continuamente, através de benefícios fiscais, através de um conjunto de medidas que visam melhorar o ambiente de negócio, fazer com que esses setores estejam visíveis aos olhos de empresários americanos e não só, não é? Porque Angola deve estar aberta ao mundo para todos os players que estejam disponíveis para investir e que, com essa facilidade que encontramos na redução tarifária, olha-se o mercado americano, olha-se o mercado europeu e tantos outros mercados como uma janela de oportunidade, tendo Angola como o país principal de produção. Vamos olhar para mais um tema nesta análise, o Dia da Mulher Africana, que se assinalou, uma efeméride que se assinalou ao longo desta semana que terminou. Pelo continente berço, Daniel, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios, apesar da sua emancipação. Claramente, a África é um continente onde as mulheres, de forma geral, ainda são, de certa forma, marginalizadas, ou seja, em termos percentuais, nos demais domínios da sociedade, da economia e da política, percebe-se claramente mais homens do que mulheres. Nos últimos anos tem-se tentado incrementar um conjunto de ações que visam reduzir este hiato entre homens, em que há mais homens a dominarem os setores, porque o princípio é que é claro, de todos e com todos se faz um continente, se faz um país, e há toda a necessidade de começarmos a olhar as mulheres como também elementos centrais naquilo que é a luta pelo crescimento, desenvolvimento das sociedades africanas. Portanto, é um dia, é uma efeméride que nos permite refletir seriamente sobre os caminhos que devemos perseguir nos próximos anos e olhar a mulher, como reiterei, como um elemento-chave naquilo que são as ações que visam engrandecer o nosso continente, e Angola tem feito a sua parte. Há uma comoção, há um consenso naquilo que é a participação da mulher na sociedade, a nível da política, a nível do parlamento, estamos acima de 35% ou quase 40% daquilo que é a participação da mulher no parlamento. A nível da política também estamos muito bem, com indicadores aceitáveis, uma vice-presidente da República mulher. Tudo isso aqui são elementos que levam e que legitimam as ações de Angola enquanto Estado africano nesta luta da emancipação da mulher. E é exatamente esta a pergunta que lhe faço, José Rodrigues. A presença crescente de mulheres nos cargos de decisão está a ajudar a melhorar o continente africano? Certamente que sim. Aquilo, como sabe, a mulher joga um papel fundamental na sociedade, não só por ser mãe, mas também por ser um ser humano. E do ponto de vista constitucional, todos são iguais perante a lei. E Angola tem estado a marcar passos muito positivos, sobretudo do ponto de vista legislativo. Hoje conseguimos ter vários instrumentos normativos que protegem esta figura, que é fundamental e é central para qualquer sociedade. Mas também do ponto de vista de integração social. Hoje encontramos muitas mulheres assumirem responsabilidades no quadro da própria administração central do Estado. Mas é preciso fazer-se mais, é preciso investir mais nas mulheres, sobretudo nas comunidades locais, que ainda continuamos a encontrar muitas assimetrias sociais e muitas diferenças entre homens e mulheres. E, sobretudo, também criarmos instrumentos normativos que possam melhor regular a vida social, porque ainda continuamos a ter hábitos e costumes e que muitos desses hábitos acabam por perigar os direitos das próprias mulheres. Há aqui a necessidade de haver um maior investimento na educação, tornar a igualdade entre homens e mulheres, não só do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista real, fazer com que todos os seres humanos, independentemente das suas qualidades, independentemente do seu sexo, da sua cor, da sua religião, possam ser tratados de forma igual. E no caso da Angola, aquilo que nós vimos no Parlamento, a nível das administrações municipais, a nível do próprio setor público, encontramos já muitas mulheres assumirem cargos de direção, mas também outros cargos, portanto, que possam efetivamente contribuir para o fortalecimento do Estado democrático, do Estado social e, sobretudo, de uma convivência sadia, pacífica e sã. Muito bem, aos dois, muito obrigada por estes minutos e até uma próxima ocasião. Obrigado, boa noite, Manuela, e até a próxima. Obrigado, boa noite.
E a análise aos temas que marcaram a semana leva-nos ao primeiro intervalo da noite. Volte connosco. Até já. De regresso à atualidade informativa, os Palancas Negras começaram com o pé esquerdo esta edição do CHAN, ao perderem por 2-0 frente à seleção do Marrocos nesta tarde no Quênia. Reconheceu a superioridade da seleção marroquina. Foram superiores a nós e obtiveram a vitória, portanto, parabenizar Marrocos. Realmente uma seleção poderosa, realmente evidenciaram isso, um candidato ao título, uma vez mais, do CHAN. Quanto a nós, quero também dar os parabéns aos meus jogadores, todos os que jogaram, àqueles que acabaram por não ter a oportunidade de jogar, mas que estavam completamente compenetrados no jogo e a acreditar que também poderiam dar contributo positivo ao jogo. Parece-me que a equipa marroquina é uma equipa com mais experiência, com mais capacidade competitiva, e isso ficou evidente, sobretudo nos duelos. Acabámos por perder vários duelos, tivemos muita chegada à área e em diversos momentos até entrarmos bem no jogo. Não sei os números da posse de bola, mas se não temos mais, andará equivalente. E tivemos domínio, por vezes controle do jogo. Na classificação, Marrocos está na primeira posição com 3 pontos, os mesmos do Quênia. No segundo lugar, Zâmbia, República Democrática do Congo e Angola ocupam os lugares seguintes, 100 pontos. O Petro de Luanda venceu neste sábado o Arouca da Primeira Liga Portuguesa por 1-0, somando assim 4 vitórias em 4 partidas no estágio que realiza em Portugal, visando a época desportiva 2025-2026. O gráfico estatístico do campeão nacional, o Petro de Luanda, continua a subir no estádio de preparação que decorre em terras lusas. Em 4 partidas, os tricolores somam 4 triunfos, 7 golos apontados e nenhum tento sofrido, registrando um saldo de 100% de aproveitamento. O Petro de Luanda venceu na primeira desta projeção da temporada 2025-2026 o Mafra da Segunda Liga Portuguesa. Poucos dias depois, o conjunto do técnico espanhol de 49 anos de idade, Frank Antigá, voltou a ter um desempenho positivo no encontro frente ao Atlético, igualmente do segundo escalão do futebol português, por 1-0, que foi o resultado final em terras lusas. A equipa angolana não ficou por aí, bateu em seguida o União de Leiria por 2-0 e neste sábado a vítima foi o Arouca da Primeira Divisão de Portugal, com um resultado mínimo de 1-0, deixando assim a balança de aproveitamentos super positiva, com 4 jogos, 4 vitórias, 7 golos rubricados e nenhum sofrido. Recordo que na temporada 2025-2026 o Petro de Luanda estará envolvido em 3 competições: Girabola, Taça de Angola e nas eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de África. Os campeões nacionais em título têm ainda a Supertaça de Angola por disputarem frente ao Cabos Corpo do Palanca. O Brasil conquistou a sua 9ª Copa América em futebol feminino ao derrotar neste domingo a Colômbia nos penaltis, depois de um empate por 4-4. Com o Aniceto Moquinto. Aniceto, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela, e boa noite a si, telespectador. Aniceto, Angola abriu o CHAN com derrota e o novo presidente da FAF ainda não teve motivos para festejar. Infelizmente, arrancamos o CHAN com o pé esquerdo. Podíamos ter começado da melhor forma, com o resultado que passasse por uma vitória ou, no mínimo, um empate, com aquela que é tida como uma seleção mais forte
do grupo, 2 vezes campeã desta mesma prova. Por conta disso, a nossa seleção foi obrigada a entrar com todos os cuidados e cautelas possíveis para que não sofresse golos logo na primeira parte. Mas a verdade é que nós, inclusive, assumimos as rédeas do jogo, mostramos ter alguma qualidade, a dado momento encostamos Marrocos no seu último reduto, mas com pouca clara evidência. O nosso meio-campo não produzia futebol com qualidade que alimentasse o ataque. Jô Paciência, Aguinaldo andaram alguns perdidos naquela zona de baliza dos marroquinos. Penso que pecamos de forma geral. A defesa, que era aquela que nós tínhamos maior confiança por conta das rotinas, por ser uma defesa, inclusive, quase toda ela vinda apenas de um clube, o Petro Luanda. Estamos a falar de Vidinho, o próprio Vidinho, estamos a falar do Ossi, estamos a falar do Edi Afonso e Kenito, são jogadores todos do Petro Luanda, e nós julgávamos que, por conta disso, teríamos uma defesa muito sólida, mas a verdade acabamos por ser traídos, não apenas pela defesa, porque o próprio meio-campo não ajudou tanto a defender como a atacar. E quando assim é, temos que lamentar, mas o futebol continua, é o primeiro jogo, temos um jogo a seguir já na próxima quinta-feira, por sinal, com um dos países organizadores, no caso o Quênia, e ali será importante somarmos a primeira vitória e depois, no domingo, diante da Zâmbia, vencermos e começarmos a alimentar a possibilidade de nós passarmos para outra fase. Uhum. E em Portugal, o Petro de Luanda venceu o Aroca. Como é que olha para este resultado? Olha, o Petro está a fazer o seu campeonato, está a fazer a sua preparação, olhando para aquilo que são os próximos desafios, que passa, obviamente, por voltar a ganhar o Girabola e fazer uma boa presença na Liga dos Clubes Campeões e também tentar ganhar a Taça de Angola. Mas há aqui um sentimento agridoce neste bom estágio que o Petro está a fazer. O Petro está a fazer um estágio com jogadores que provavelmente não serão titulares na equipa, porque o Petro tem 7 jogadores a esta altura na seleção nacional. Falei desses 4 defesas, inclusive tem o Gilberto, tem o Vanilson, enfim, são 7 jogadores que penso que desses 7, 5 ou 6 jogadores são titulares indiscutíveis na equipa do Petro de Luanda. E isto, apesar de estar a fazer um bom estágio, mas depois, num momento de selecionar os jogadores que poderão passar a ir a jogo, o treinador vai encontrar inúmeras dificuldades, porque inclusive estamos a falar de um treinador que é novo, vai fazer a sua estreia no Girabola nesta época desportiva, tem pouco conhecimento inclusive desses jogadores que estão na seleção. Dali eu entender que o treinador depois terá muitas dificuldades em montar a equipe, a menos que ele entenda que os jogadores que vai utilizar são aqueles que estão no estágio. Ao contrário, vai ter que reiniciar o processo e ali os adversários tentarem tirar sempre algum partido. Anissa, a tua memória de algum clube angolano ter tido tanto sucesso em Portugal, ainda que em jogos de estágio? Bem, Manuel, é o seguinte, nesta altura, os estágios, os jogos, as vitórias a nível dos estágios valem o que valem, porque, na verdade, inclusive os treinadores muitas das vezes preferem perder jogos porque ali encontram um maior grau de dificuldade para os jogadores e ali ele criar estratégias para os adversários que ele vai encontrar a nível da sua competição. E, aliás, eu penso que mesmo esses adversários, a esta altura também na fase de pré-época, não se aplicam muito a fundo, estão a fazer o seu trabalho, onde inclusive vão fazendo as substituições possíveis no sentido de rodar o seu plantel. Mas ainda assim, isto não retira o mérito do Petro estar a ganhar jogos. São 4 jogos sem perder, apesar de serem jogos treino, mas ainda assim acaba sempre por valorizar o trabalho que o Petro de Luanda está a fazer. O Petro de Luanda, nesta forma em que está, é o candidato a vencer o próximo Girabola? É o principal candidato. O primeiro é o maior ganhador do nosso Girabola, é o campeão em título e sabemos que mesmo a nível de recursos financeiros é a equipa com maior estabilidade e isso por si só tem lhe dado o conforto, inclusive, de trazer sempre treinadores expatriados, contratar bons jogadores e tentar ganhar, conquistar sempre títulos. Mas é preciso termos a linha de conta que os outros adversários também estão a preparar-se. Nós temos aqui o Ilhete, que foi o segundo classificado na última edição. Este ano seguramente vai entrar para ser campeão
campeão, também está a reforçar-se, inclusive volta a trazer aquele torneio da amizade, que já vai na sua 4ª ou 5ª edição, e traz uma equipa estrangeira, também está a preparar-se. Por isso, o Petro é sempre o principal candidato ao título e também o principal adversário a bater. E o futebol feminino vem cada vez mais ganhando mais adeptos. Isso pode, de alguma forma, transformar-se numa indústria de sucesso financeiro, olhando para, ou seja, ao mesmo nível que o futebol masculino? Bem, Manuela, relativamente ao futebol feminino, vamos começar para a nossa realidade. E parabéns à Federação e à sua vice-presidente, que a esta altura tem feito um trabalho de se tirar de chapéu. As competições vão acontecendo de forma natural. É verdade que o nosso futebol o feminino ainda não tem aquela qualidade desejada, mas é de todo importante começarmos. E penso que estamos no bom passo. A qualidade ganha-se com jogos, ganha-se com campeonatos, enfim, as nossas atletas também vão crescendo. Mas as atletas não poderão crescer se não se melhorar as infraestruturas onde elas praticam os jogos. Por exemplo, temos acompanhado os jogos do campeonato que está acontecendo em Luanda, no estádio dos Coqueiros, um estádio, um campo mais careca do que propriamente relva. Aquilo é mais capim em alguns sítios. E penso que as meninas também merecem dignidade. Temos que pôr as nossas meninas a jogar em tapetes, em campos com qualidade. Ali sim podemos produzir atletas com qualidade que seguramente poderão ser exportadas para outras competições africanas, outros campeonatos africanos que têm as melhores qualidades, campeonatos europeus, quiçá o próprio Brasil, que acabamos de ver agora, que venceu a Colômbia e também conseguiu apurar-se para o Mundial. O Brasil não ganhou a Colômbia por acaso. É um trabalho aturado que tem-se feito, tem-se investido muito a nível das infraestruturas, a nível das condições que se dão às meninas, porque elas profissionalizam-se, vivem mesmo do futebol, diferente das nossas atletas. Não é impossível também para as nossas atletas se houver um investimento maior? Claramente, todas as franjas da sociedade são chamadas, a partir do próprio Estado, as empresas privadas, enfim, darem esse suporte ao futebol feminino, e acredito que daqui a 4, 5, 10 anos vamos ter as nossas meninas a jogarem ao mais alto nível, e amanhã, quizá, também lutarmos para chegar aos Jogos Olímpicos e defrontar uma seleção brasileira tão poderosa conforme ela é. Aniceto, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Manuela. Boa noite. E mais desporto você confere amanhã a partir das 12 horas aqui na Rede Girassol, no programa Desporto na Rede. E assim fazemos a segunda pausa deste jornal. No regresso tem outras da atualidade deste domingo. Até já. Pelo menos 23 palestinianos foram mortos pelas forças israelitas na faixa de Gaza, junto aos locais de distribuição de ajuda humanitária. O assunto domina o compacto internacional. O Hospital Nasser, que fica na região sul de Gaza, indicou ter recebido corpos vindos de vários locais de distribuição de ajuda humanitária, incluindo 8 de Teina. Este hospital também recebeu um corpo vindo de Sheikos e outros 9 de perto do corredor de Murak, onde se aguardava a entrada dos caminhões de ajuda humanitária. Em declarações à agência Associated Press, 3 testemunhas que não se quiseram identificar confirmaram que os soldados abriram fogo contra a multidão que procurava comida. Já no centro de Gaza, funcionários hospitalares descreveram um episódio semelhante em que as tropas israelitas dispararam contra palestinianos que tentavam chegar a um ponto de distribuição. Segundo os dados das Nações Unidas, entre 27 de maio e 31 de julho, 859 pessoas foram mortas perto de pontos de distribuição da Fundação Humanitária de Gaza. O Ministério da Saúde de Gaza informou hoje que mais 6 adultos palestinianos morreram de subnutrição na faixa de Gaza. O número de adultos palestinianos mortos subiu para 82 nas últimas 5 semanas. Quase 2 anos depois de liderar um golpe para acabar com mais de 5 décadas do governo da dinastia Bongo, o líder militar do Gabão, Brice Oligui Nguema, anunciou que concorrerá às eleições presidenciais de abril. Após a destituição do presidente Ali Bongo em agosto de 2023, Nguema prometeu devolver o poder aos civis após um período de transição,
Com sinal verde do Parlamento de Transição em janeiro, o novo Código Eleitoral permite que membros das Forças Armadas e magistrados concorram às eleições. Ngama fez o anúncio em um discurso na capital do Gabão. O político de 50 anos disse que sua visão para a nação era um Gabão renascendo das cinzas. Ao mesmo tempo, durante a missa que encerrou uma semana de eventos e celebrações com milhares de jovens oriundos de todo o mundo, para o Ano Santo, o Papa afirmou: a plenitude da nossa existência não depende do que acumulamos, nem do que possuímos. Está ligada ao que sabemos acolher e partilhar com alegria, disse. Leão XIV também falou sobre a fragilidade humana, comparando-a com a renovação constante da natureza. No seu discurso perante a multidão reunida em Tor Vergata, no mesmo local onde João Paulo II celebrou uma histórica Jornada Mundial da Juventude há meio século, o grande Papa também agradeceu a grande participação neste evento jubilar. De volta ao país, o governador da Huila considera as festas da Nossa Senhora do Monte uma oportunidade estratégica para a atração de turistas nacionais e estrangeiros. Nuno Maapi destaca que o evento serve igualmente para impulsionar a economia local e a geração de postos de trabalhos temporários para os jovens. O governador da Huila considera as festas da Nossa Senhora do Monte uma oportunidade estratégica para a atração de turistas nacionais e estrangeiros. Nuno Maapa enfatiza que o evento serve igualmente para impulsionar a economia local e gerar postos de trabalho temporários para os jovens. O governante, que falava na abertura da edição 2025 das tradicionais festas da Nossa Senhora do Monte, apela aos huilanos e visitantes a viverem o evento com intensidade. Representam uma oportunidade estratégica para atrair investimentos, impulsionar a nossa economia local e promover o turismo regional. Ao mesmo tempo, contribuem de forma significativa para a criação de postos de empregos temporários, especialmente para a nossa juventude, através do intercâmbio comercial e do fortalecimento das dinâmicas empreendedoras da nossa terra. Somos um povo de fé e de liberdade. Por isso, vivam as festas com intensidade, porque agosto é nosso, é um evento, é uma janela para o mundo. Para o presidente do Comitê das Festas da Nossa Senhora do Monte, Paulo Gaspar, as festividades são a maior demonstração de fé, cultura e desporto da província. As festas de Nossa Senhora do Monte tornaram-se uma maior manifestação de fé e cultura, desporto da nossa província. Segundo o vigário-geral da Arquidiocese do Lubango, as festas da Nossa Senhora do Monte devem servir de reflexão para o resgate do amor ao próximo. Para grandes reflexões, para o diálogo franco e aberto que ainda nos faz falta, aquele diálogo sobre a paz social. A crise nunca nos deve levar à violência, à morte, à pilhagem, ao saque, ao vandalismo. O erro não se corrige com outro erro. O erro não é para ser iludido, nem justificado. É para ser retificado com humildade e verdade. As tradicionais festas da Nossa Senhora do Monte decorrem até ao próximo dia 31 de agosto, com várias atividades com realce para feira de comes e bebes, espetáculos, exposições, 200 km da Huila, em automobilismo, entre outros eventos. A edição 123 das festas da Nossa Senhora do Monte, no Lubango. E assim colocamos um ponto final nesta edição. Boa noite. Fique em paz.